Boa tarde a todos. Vamos dar início às nossas atividades nessa tarde de hoje. Esta casa de luz, de amor, que nos ampara, que nos acolhe nessa tarde de hoje. Vamos primeiramente fazer a nossa prece. Meu nome é Rogério. Para quem não me conhece, eu sou filho desta casa aqui, porque aqui iniciei a minha jornada do Espiritismo há mais de 25 anos atrás. E hoje eu vou fazer a palestra para vocês. Depois eu falo do tema. Mas vamos fazer a nossa prece. Gostaria que todos se sentassem confortavelmente na cadeira, fechassem os olhos, elevassem o pensamento a Jesus. Vamos agradecer a Deus pela oportunidade, primeiramente, da vida, pelo pão de cada dia, pela família, pelo trabalho, pela saúde. Agradecer também pelas provas, pelas dores que nos fazem olhar para nós com mais amor, com mais atenção. Agradecer, Senhor, por todas as dádivas e graças alcançadas até os dias de hoje. Que a sua paz e o seu amor, Mestre amado, esteja em nossos corações nessa tarde de hoje. Que as vibrações salutares, os fluidos benéficos, envolvam esta casa e cada um dos nossos irmãos, amparados pelos seus benfeitores espirituais, de todas as falanges espirituais que trabalham em nome de Jesus, possam nos acolher nessa tarde de hoje. E esse mesmo amor, Senhor, que sentimos, nos envolver, essa mesma paz que nos envolve, possa chegar aos nossos lares, aos nossos entes queridos, aos familiares mais distantes, aqueles também mais difíceis, e também aqueles que já partiram para o mundo maior. E esse mesmo amor, Senhor, no caminho do nosso lar, possa chegar àqueles irmãos que estão passando pela expiação da miséria, ou aqueles que estão nas grandes mansões, mas com o vazio existencial. Possa chegar, Senhor, aos presídios, às penitenciárias, aos orfanatos, aos asilos, às clínicas de tratamento para dependentes químicos, para alcoólicos, amparando cada um, Mestre amado, em suas necessidades, conforme o seu merecimento. Possa chegar aos governantes das nações, possa chegar, Senhor, tanto aqueles que estão nas trevas, como aqueles que já caminham para a luz. Obrigado, Jesus. Graças a Deus. Nosso tema hoje, que eu trouxe para falar, é obsessão e desobsessão. Alguém está na casa pela primeira vez? Não? Vocês? Bem-vindas? Já conhecem outras casas? Então, o tema obsessão, ele é um tema muito importante de ser estudado e aprofundado, principalmente aqueles que já estudam na doutrina espírita. Mas aqui nós não vamos trazer a técnica, as questões técnicas, mas vamos falar um pouco sobre o nosso papel diante dessas condições também. Vamos falar o quanto é importante, também nós prestarmos atenção em nossos próprios comportamentos, na mudança de hábitos. Muitas vezes, na maioria das vezes, quando adentramos a porta da casa espírita ou de uma outra qualquer religião que buscamos, nós viemos com alguma dor ou alguma dificuldade. Dificilmente buscamos a religião de uma forma em que nós vamos pelo amor. Na maioria dos casos, chegamos aqui através da dor, ou da dor física,
ou da dor emocional, ou da perda, entre aspas, do ente querido, ou de vários, do qual estamos nesse momento enlutados durante a pandemia, pelas diversas partidas que tiveram, ou muitos familiares enlutados, e adentramos a casa espírita com esta dor, ou adentramos psicologicamente abalados, né, com algum diagnóstico psiquiátrico, ou adentramos por uma questão de um adoecimento físico, ou por dificuldades nos relacionamentos, na família. Mas quando adentramos a casa espírita ou buscamos a religião, nós queremos algo imediatista. Nós buscamos algo que foi para ontem muitas vezes. Mas não é assim que acontece. Nós somos seres que estamos nesse momento num mundo de provas e expiações. Nós ainda estamos nessa condição. Estamos na Terra para quê? Esse é o papel da doutrina espírita: levantar o véu dos nossos olhos para que nós possamos entender o porquê estamos aqui. Ninguém está aqui para ser plenamente feliz. Jesus nos alertou: a felicidade ainda não é deste mundo. Ainda não é deste mundo. E por que a felicidade ainda não é deste mundo? A felicidade ainda não é deste mundo porque, segundo os Espíritos, no livro dos Espíritos, eles dizem: o orgulho, a vaidade e o egoísmo são os maiores entraves para que nós possamos prosseguir, para que nós possamos evoluir, para que nós possamos nos melhorar. Então, nessa condição, Jesus veio nos educar moralmente. Mas antes de Jesus, muitos outros já tinham vindo. Muitos outros profetas, de tempo em tempo, também reencarnaram na humanidade. Mas Jesus veio trazer um pai de amor, um pai bom, aquele pai que ama. Então Deus não pune, Deus educa. E o que são as provas que nós passamos? Existem as provas voluntárias. No capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, vai falar das provas também voluntárias. Bem-aventurados os aflitos, as causas anteriores das aflições, está lá no texto no Evangelho segundo o Espiritismo, e as causas atuais das aflições. Então, que causas são essas? Muitas vezes, essas causas das aflições são consequências, na maioria das vezes, por nós mesmos. Nós cometemos. Estamos nesta existência, nessa reencarnação, mas nós já fomos o algoz, nós já fomos a vítima em um outro momento. Mas nós precisamos acreditar que estamos aqui para nos melhorar moralmente, nos melhorar e nos educar. Jesus, ele diz: é necessário orar, é necessário vigiar. O que é orar? Nesse momento agora inicial, quando nós oramos, o nosso pensamento chega às esferas superiores e recebemos de volta a energia salutar e benéfica para o nosso equilíbrio espiritual, para o nosso equilíbrio físico também. Isto é orar, falar com Deus, falar das nossas necessidades, das nossas aflições, pedir, porque Jesus diz: pede e obtereis, busca e achareis, batei e a porta vos será aberta. Então Jesus, ele diz isso para nós, sabendo que nós somos ainda necessitados ainda desse amparo. Mas o que é que nós estamos fazendo para melhorar a nossa condição? O que nós estamos fazendo para melhorar a condição de saúde, a condição física?
a nossa condição moral, o nosso comportamento também, porque não somos perfeitos. Muitas vezes somos intolerantes, muitas vezes reclamamos da vida, muitas vezes não estamos satisfeitos com a nossa condição. Mas quando não estamos satisfeitos com tal condição, o que é que nós vamos fazer para modificar? E na maioria das vezes nós temos também a tendência de culpar o outro. E não buscamos nos melhorar, e o papel da doutrina espírita é nos educar para nos melhorar moralmente. Mas não é uma obrigatoriedade, mas é um caminho. Ah, é obrigado? Não, é um caminho. Nós temos o livre-arbítrio. Nós temos o livre-arbítrio. Só que, como diz o ditado, quem planta vento, colhe tempestade. Então, o que é que nós estamos fazendo nesse momento? Qual é o meu comportamento diante do meu irmão, diante de mim mesmo? O que é que eu estou fazendo com o meu corpo físico? É muito importante isso. Evitar as contendas. Jesus diz: eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada. Porque ele sabia que haveria dissensões em torno daquilo que ele trouxe, em torno das questões que ele trouxe. Ele já conhece a humanidade desde que a terra foi criada. Jesus já era o governador da terra. Ele tem o conhecimento pleno de todo o processo nosso de humanização. Então ele conhece o ser humano plenamente. Ele já sabia quais seriam os nossos comportamentos. Ele já dizia: eu vou, mas não vos deixarei órfãos. Enviarei um outro Consolador, o Espírito Verdade, que vos fará lembrar de tudo aquilo que eu vos ensinei, e vos ensinará novas coisas. E a doutrina espírita, ela vem nos levantar o véu frente à questão da obsessão. O que é a obsessão? A obsessão é a influência de um espírito. E o que é um espírito? O espírito somos nós. O espírito é o homem encarnado, desencarnado, que foi encarnado um dia e que desencarnou, e continua com a mesma personalidade que ele tinha aqui na Terra. Então, se eu sou um homem mau, ou se eu sou um homem bom, e desencarno, eu continuo sendo o mesmo homem bom, ou o mesmo homem mau que eu fui aqui na Terra. Então o espírito não é nada aquilo monstruoso, não tem nada aquilo de místico. Nós somos espíritos. A diferença é que estamos encarnados. E Sueli Caldas Schubert, ela fala sobre a obsessão também do encarnado para o desencarnado, do desencarnado para o encarnado, do encarnado para o encarnado. E existe. E Allan Kardec vem dizer o que é a obsessão. É a influência do espírito mal, ainda renitente no mal, sobre uma determinada pessoa. A obsessão simples, muitas vezes é imperceptível. E ele vem falar da obsessão de subjugação também, que é a obsessão mais grave. É aqueles do qual os filmes mostram, que é a maior referência para nós hoje, dos casos de possessão, que não existe, que eu vou explicar. E existe uma obsessão de fascinação, segunda, que está entre o meio dessas duas. Mas eu quero falar da simples e da de subjugação, que são as mais graves, porque a simples nós achamos que está tudo bem. E na de subjugação, a situação já se agravou ao ponto em que nós precisamos de um socorro. E muitas vezes, o que fazer? Quantas vezes, adentrando as salas de entrevista, as salas de tratamento, as pessoas falam: eu vim na casa espírita para me livrar desses espíritos maus que me perseguem. Eu vim na casa espírita para afastar essas coisas ruins que me perseguem. E não existe coisa ruim, não existe coisa maléfica
ou trevosa. Existem irmãos nossos, ainda em níveis inferiores, que muitas vezes se afinizam conosco, porque o nosso pensamento abre brecha para que eles nos influenciem. Se afinizam conosco porque nós temos vícios compatíveis com os vícios que eles tinham quando encarnados. Se afinizam conosco porque nós temos pensamentos, muitas vezes, com pensamentos que eles tinham quando estavam encarnados. E aí vem a lei de atração. E os Espíritos nos diz, se nós mudarmos a nossa sintonia, e o que é mudar a sintonia do pensamento? Pensamento é matéria. O pensamento é algo impressionante. Tem uma experiência, se eu não me engano de um indiano, mas foi uma experiência em que o cientista, ele testou o pensamento sobre as moléculas de água. E ele percebeu que as moléculas de água, elas se modificavam conforme os pensamentos que as pessoas emitiam para aquela água. O que é a água fluidificada? O que é isso aqui que está aqui? Uma prática mística do espiritismo? Não. Ali, pessoas que estudaram a doutrina espírita, médiuns, vão impor as suas mãos e as energias daquela pessoa, juntamente com a energia da espiritualidade, vão modificar aquelas moléculas de água com energias benéficas e salutares, para que a pessoa usufrua do benefício. E qual é o método usado? O pensamento. Então o pensamento ele pode tratar, o pensamento ele pode curar, o pensamento ele pode modificar muitas coisas. Eu te curei? Não. Jesus dizia, a tua fé te curou. Mas ele alertava, vai e não torne mais a pecar, a cometer o mesmo erro, para que não te aconteça o mesmo, ou coisa pior. E por que será que Jesus dizia isso? Porque ele sabia que o que levou à condição de enfermidade ou de obsessão daquele indivíduo foi o seu próprio comportamento, senão daquela existência de uma outra. Nós temos um caso em que Jesus chega a uma cidade chamada Gadara, onde ele foi pregar para as pessoas, uma cidade afastada. E lá ele encontra um homem que era obsediado há muito tempo. E quando Jesus se aproxima para pregar para aquelas pessoas, aquele homem sai do cemitério gritando, Jesus de Nazaré, o que tem conosco? Jesus de Nazaré, não nos mande aos Andes ou aos infernos. E Jesus pergunta, quem sois vós? E ele diz, somos legião, porque somos muitos. E Jesus diz, afaste-se, espírito impuro. Apenas com a imposição de mão, a energia que Jesus liberou naquele momento e com o seu pensamento, assustou aqueles espíritos, porque era uma energia densa, uma energia que era contrária à energia que eles estavam emitindo. E ele diz, não nos mandes aos Andes, permita que tomemos aqueles porcos que vai ali. Mas Jesus não diz tome, Jesus diz afaste-se, porque é impossível que qualquer espírito tome qualquer corpo, seja de um animal ou seja de um ser humano, e eu vou explicar o porquê. Mas aqueles espíritos saem debandadas, segundo Amélia Rodrigues, em um dos livros de Divaldo Franco, do qual não me recordo o nome nesse momento. Amélia Rodrigues, espírito, diz que Jesus impõe a mão. Aqueles espíritos se afastam em debandada, apavorados com aquela energia que vinha para eles. Os porcos
vendo aqueles espíritos que vai na direção dos porcos, se assustam. Os porcos caem no penhasco. E aqueles espíritos saíram debandada, e o homem que estava possesso, obsediado, volta a si, volta à sua lucidez. E Jesus disse para ele: vá, não torne mais pecar, não cometer o mesmo ato, para que não aconteça o mesmo ou coisa pior. Não se sabe quais são as causas, porque aqueles espíritos atormentavam aquele homem, mas certamente era um devedor de outras vidas, em quais aqueles espíritos estavam cobrando. E por que não era possível que Jesus atendesse, como as pessoas interpretam, aqueles espíritos que tomassem os corpos? Dois corpos não ocupam o mesmo espaço. Se esta cadeira está aqui, se eu colocar a outra cadeira aqui, vai ser impossível. Então não existe possessão. Não existe do termo em que as pessoas pensam que um espírito toma o corpo da pessoa. A comunicação é mente a mente, corpo espiritual a corpo espiritual. Nesse momento eu posso estar aqui, e certamente meu espírito protetor está aqui do meu lado, pode estar me incluindo, mas ele está se comunicando comigo através da mente. A mediunidade funciona desta forma, mente a mente, perispírito a perispírito. Então nós temos posse de nós mesmos. O médium, ou a pessoa que não é médium de trabalho, não é trabalhador na casa espírita, ela tem a posse de si mesmo. Mas diante da obsessão, o que acontece? Os espíritos vão se apossando dos mecanismos de controle daquela pessoa, porque ela, invigilante, foi permitindo. Sueli Caldas-Schubert diz: apenas um intento de impaciência, de raiva, de ódio pode fazer com que se haja uma brecha para um processo de obsessão. Por isso é necessário que nós oremos e vigiemos. Por isso que é necessário modificar os pensamentos. Então, os espíritos menos felizes, eles se aproximam de nós, muitas vezes, porque nós não mudamos os nossos pensamentos. Vemos na casa espírita, tomamos um passe, ouvimos uma palestra, saímos daqui equilibrados, estamos aqui nesse momento, sem se preocupar muitas vezes com as nossas questões pessoais, mas lá fora existe uma outra realidade. Porque ser bom aqui dentro é fácil. Ser perfeito, falar sobre perfeição, aqui dentro é fácil. Lá fora é difícil. É lá fora que temos que lidar e mudar com os nossos comportamentos diante primeiro de nós mesmos. Estou me amando? O que estou fazendo com o meu corpo? O que estou fazendo com a minha saúde mental? O que estou fazendo com a minha saúde física? O que estou buscando para me melhorar espiritualmente? Mas eu vou na casa espírita, eu tomo passe todo domingo, eu faço tratamento, eu estou no curso. Mas e fora disso? O que é que estamos fazendo? Eu busco entender. O palestrante falou algo que eu não entendi. Eu busco me esclarecer, eu busco mudar o meu comportamento, eu busco mudar o meu pensamento, que muitas vezes é um pensamento egoísta, egocêntrico, do qual só penso em mim. Eu venho na casa espírita, mas eu estou me relacionando bem com os meus familiares, eu sou um bom patrão, eu sou um bom funcionário, eu sou uma boa mãe, um bom pai, um bom filho. Eu estou mudando o meu comportamento, porque quando adentramos naquela porta,
Naquela porta tem uma legião de guardiões, de espíritos protetores, que quando adentramos aquela porta, quem é socorrido não é só nós. Não somos só nós encarnados que somos socorridos. Também esses irmãos que nos obsediam e nos perseguem na nossa mente, porque nos perseguem, eles também são socorridos lá. Aqueles que querem ser socorridos são socorridos. Mas depois o que acontece? Saímos daqui. Eles ficam e são tratados, acolhidos, orientados. E nós voltamos a praticar os mesmos atos, os mesmos comportamentos. O que vai acontecer? Aquilo que Jesus diz: orai e vigiai. Porque saindo 7, outros 7 virão. O que ele quer dizer? Ele conhece o ser humano. Ele sabe que a mudança é lenta. O Espiritismo não exige mudança imediata de ninguém. Ele apenas orienta. Tudo o que acontece conosco é consequência do nosso comportamento. O que é o mal? O que é o mal? A ausência do bem. Muito bem, ó, quem estuda sabe, né? O mal é a ausência do bem. E que bem? O que Jesus ensina? Ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, primeiramente, como a si mesmo. E se você começar a se amar, se você começar a praticar o bem, nenhum mal te afetará. Nenhum mal se aproximará de você, a não ser aquilo que você tenha que resgatar. Porque ainda temos que aprender com o processo de dor e educação. Porque não aprendemos ainda nos melhorar pelo amor. Porque é difícil. Começamos um curso na Casa Espírita com 10, 20 pessoas. Terminamos um curso na Casa Espírita com 3, com 2. Porque a maioria de nós não fazem um esforço para melhorar. Queremos algo imediatista. Queremos que o Espírito apenas tire o peso das nossas costas. Queremos apenas que o outro, me ajuda, me socorre, pelo amor de Deus, eu estou mal hoje, me dá um passe. Não há passe, não há tratamento, não há religião que irá nos socorrer se nós mesmos não começarmos a fazer o nosso processo íntimo de melhora, de renovação. E Allan Kardec diz: reconhece-se o bom espírita, mas eu diria também o bom homem, o bom cidadão, o homem de bem, pelo esforço, ele diz, pelo esforço que ele faz para melhorar as suas más inclinações. Ou seja, eu, Rogério, enquanto espírita, eu tenho as minhas más inclinações, eu tenho as minhas más tendências, mas eu preciso fazer um esforço para me melhorar. Jesus diz: não se coloca vinho novo em odre velho, não se dê pérolas aos porcos. E quando apresentam para ele os seus discípulos aquele menino que estava obsediado e que ora o Espírito jogava ele no fogo, ora se debatia, o maltratava, ora queria afogá-lo, e o pai apavorado chega aos discípulos de Jesus para que eles curem aquele menino tido como lunático, e os discípulos não conseguiram, levam ele até Jesus. Jesus impõe a mão e diz: afaste-se dele, espírito impuro. Jesus, com serenidade, com amor, com paciência, ele apenas afasta-se dele, e ele se afastou.
E o menino voltou a si. E Jesus alerta: homens de pouca fé, até quando estareis com vós? Dizendo para os seus discípulos. E ele ainda diz: para esta casta de espíritos é necessário oração e jejum. Então a oração, mudança de pensamento, elevação de pensamento, jejum. Então eu vou fazer um jejum intermitente de 9, de 12 horas, ficar sem comer, não vou comer mais carne, nada disso. É o jejum dos nossos hábitos que Jesus fala, do nosso comportamento. Então, se eu sou uma pessoa impaciente, intolerante, egoísta, arrogante, eu vou procurar me melhorar. Eu vou procurar ser mais paciente, mais tolerante. Eu vou me reconciliar com o meu adversário, com o meu desafeto, enquanto eu estou com ele a caminho. Mas tem pessoas que não dá para chegar e conversar. Mas tem gente que não quer perdoar. Eu tenho vergonha de chegar e pedir perdão. O que Jesus recomenda? Orai por aqueles que vos perseguem. Orai por aqueles que vos caluniam. Ora, porque o pensamento, se ele chega às mais altas esferas espirituais, e se você orar por aquele a quem você tem um desafeto, um desentendimento, seja ele encarnado ou desencarnado, a oração chegará até ele, e ele também vai se apacentar. Quando Jesus diz, ora pelos que te perseguem e que vos caluniam, ele está falando para orar também por aqueles que estão do lado de lá. Nós não sabemos o que fizemos, nós não sabemos quem somos. Então peça perdão em suas orações, perdão por aquilo que eu fiz, perdão por aquilo que eu deixei de fazer. Porque os Espíritos nos alertam. Nós iremos responder pelo mal que fazemos, mas também iremos responder pelo mal que o bem que deixamos de fazer ocasionou. Muitas vezes deixamos de fazer um bem, e esse bem vai gerar um outro mal. Então, nós precisamos nos modificar. É isso que Jesus diz. Então, no processo de obsessão, é necessário que nós nos modifiquemos primeiro, para que o passe faça efeito. Porque não é o médico, somos nós. O tratamento espiritual, a oração do pastor impor na mão, a bênção do padre, apenas é o paliativo. O processo maior é nosso. Não é a casa espírita responsável pela nossa melhora. Não somos os espíritos responsáveis pela nossa melhora. Eles estão aqui para nos auxiliar. E auxiliar não é carregar o peso por nós. Por exemplo, nesse momento que estamos passando numa pandemia, se estamos nesta pandemia, é porque pedimos para estar aqui. Se estamos passando por uma dificuldade, é porque temos algo a aprender. Então, diante da sua dificuldade, se pergunte: o que é que eu estou fazendo para me melhorar? O que eu estou fazendo? O que é que eu estou aprendendo com isso nesse momento? É muito importante isso. O que é que eu estou aprendendo nesse momento? E assim, os Espíritos nos orientam. Quando, na maioria dos casos de obsessão, em que a pessoa começa a mudar o seu comportamento, praticar o bem, a caridade. Eu quero me voluntariar aqui na casa espírita, o que é preciso. Eu vou ajudar alguma pessoa.
Porque aqueles que nos cobram pelos atos do passado irão ver: ah, mas ele está diferente, ele está modificado, ele não é mais o mesmo. Olha, está buscando ajuda na casa espírita, mas ele não está buscando por interesse de apenas se livrar. Ele quer aprender mesmo, ele quer realmente se modificar. Ele não quer tirar só a dor que eu estou causando nele, ele quer mesmo aprender, evoluir. Olha como ele está diferente, como ele pensa diferente. É isso que nós precisamos fazer. E nos casos em que Sueli Caldas Schubert fala da obsessão do encarnado para o desencarnado, é quando o ente querido parte, por exemplo. Nós somos seres espirituais, vivendo uma experiência terrena. Portanto, hoje eu estou aqui, amanhã eu não posso estar mais, porque eu terei que voltar à pátria espiritual. Então aqueles que partiram, dói, como dizem as pessoas, que buscam um atendimento psicológico devido ao luto. Eu escuto, é uma dor que dói lá dentro, mas é uma dor também egoísta, porque muitas vezes a pessoa está sofrendo, está doente, mas nós queremos que ela se mantenha do nosso lado, e nós ainda não compreendemos que a morte nada mais é que uma transição, uma passagem do corpo físico de retorno ao espírito, à pátria espiritual. E ficamos com aquele pensamento: por que você me deixou? Por que você me deixou aqui? Eu estou sofrendo tanto. E isso chega muitas vezes aquele espírito que está lá precisando prosseguir na sua vida espiritual, e às vezes ele precisa ser isolado para que nós encarnados não o perturbe do outro lado com os nossos pensamentos egoístas. Esta é a obsessão do encarnado para o desencarnado. E a obsessão do encarnado para o encarnado é quando existe, né? Quando nós achamos que somos dono do outro, quando nós achamos que somos dono dos nossos filhos, quando nós achamos que somos dono daquele que é o nosso companheiro, da esposa, da namorada, do marido, e impomos a eles muitas coisas, regras, a vida se torna pesada, desentendimentos, relacionamentos tóxicos, isso é uma obsessão. Você é meu marido, você é minha mulher, não é nada nosso, porque lá do outro lado não tem marido, mulher, filho. Foi marido, foi mulher, foi filho. Passamos a experiência aqui, o que fica são os laços de afeto. Então existe esse processo de obsessão do encarnado para o encarnado também. E na espiritualidade existe a obsessão dos desencarnados para os desencarnados, que é quando aqueles que desencarnam e continuam com os mesmos vícios, não querem se modificar, são escravizados mentalmente por aqueles que os enganam, os iludem. Mas quando eles quiserem sair daquele vale de choro e ranger de dentes, como disse Jesus, quando eles acreditarem que existe um Pai bom e misericordioso, eles também sairão de lá. Porque Deus, pense, o que é Deus? Inteligência suprema, causa primeira e primária de todas as coisas. Deus nos criou para sofrer? Deus nos criou para viver da dor, do sofrimento e das provas? Se Ele é uma inteligência suprema, não nos criaria para isso? Não. Então o mal não é consequência da vontade de Deus, é dos nossos próprios comportamentos. Deus nos criou para ser luz. E o que Jesus diz? Brilhe a vossa luz.
brilhe a vossa luz. E como vamos brilhar a nossa luz? Mudando a nossa sintonia, elevando nossos pensamentos, tentando ver no mal algo para aprender, ou tirar das provas algo para nos melhorar. Eu vou sair desta, eu vou vencer, eu vou conseguir vencer essa doença, esse câncer, essa doença grave, eu vou passar por isso. É só uma passagem. Tem um relato de Chico, quando ele estava passando por um momento de Chico. Quem leu a sua biografia, quem não leu, eu sei que ali tem muitos livros sobre a biografia de Chico Xavier, e ele passou por momentos dolorosos desde a sua infância. E um dia ele estava angustiado, e Emmanuel chegou, seu mentor espiritual, e disse: "O que você tem, Chico?" "Estou muito aflito com tal situação, assim, assim. Eu gostaria que você pedisse a Maria que me ajudasse nessa situação." Chico era muito devoto de Maria. E Emmanuel um dia volta e diz: "Chico, Maria respondeu ao seu pedido." E ele ficou todo entusiasmado. "Maria respondeu?" "É, Chico. Ela pediu para você escrever a seguinte frase, onde você possa ler todos os dias: tudo passa. Tudo passa." É isso que a gente precisa entender. Tudo passa. Mas como é que estamos passando? Esta é a questão. Então, encerrando a nossa palestra nessa tarde de hoje, vamos lembrar de Jesus, que diz assim: "Vinde a mim, todos vós que estão cansados e sobrecarregados, pois eu vos aliviarei. Mas seja como eu, que sou simples e humilde de coração, pois o meu jugo é leve e o meu fardo é suave." Que nós possamos, Senhor, ouvindo as suas palavras, dizer-nos: socorra-nos, ajude-nos a ser fortes, a brilhar essa luz que está dentro de nós, a mover essa energia chamada fé, para que nós possamos superar as nossas aflições e sofrimentos. E entender, Senhor, que temos um bom Pai, um Pai que nos ama, e temos em nosso socorro os Espíritos benfeitores que nos auxiliam sempre. Ajude-nos, Senhor, proteja-nos e livre de todos os males desnecessários. Obrigado, Jesus. Obrigado, Deus. Obrigado aos benfeitores desta casa. Muita paz, muita luz, muito amor a todos.